Amém. A paz do Senhor, meus amados. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro que Deus colocou aí no coração do nosso pastor. Um abraço, um beijo ao pastor Tadeu, à pastora Liliane, os seus meninos, Miguel, João Pedro. Um beijo no coração dessa família. E o que Deus colocou no coração do nosso pastor para essas terças-feiras, para esses encontros, para esses cultos, é os chamados para vencer. Então, eu já quero declarar agora aqui nesse início que você, meu irmão, você, minha irmã, você, família de Deus, é chamado para vencer. Muito boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Amém. Estamos aqui muito felizes de estar participando dessa live, de ver tantas pessoas queridas, participando com a gente. Então, que você venha nesse momento preparar o teu coração, preparar a tua casa para receber de Deus, porque hoje é noite de adoração, hoje é noite de recebermos mais de Deus. Amém? Amém. Um pouco nervosos, ou melhor, muito nervosos, né? Porque é a primeira vez, estamos aí debutando nas redes sociais, fazendo live. Então, assim, muito nervosos, não temos muita intimidade com essa ferramenta, como praticamente todo mundo da nossa geração, mas estamos aqui cumprindo uma missão, estamos aqui pelo reino. E eu peço aí aos irmãos um pouco de paciência e tolerância com o nosso nervosismo. Eu lembrava aqui, de uns bons anos atrás, eu não vou falar quantos, mas a primeira vez que eu preguei no rádio. Eu já preguei no rádio e foi mais ou menos esse mesmo nervoso, essa mesma tensão que eu senti hoje. Porque você não sabe quantas pessoas, aqui com essa tecnologia você sabe, no rádio não. Mas quantas pessoas estão te ouvindo e você pregar num lugar sem ver ninguém é assim algo diferente. É uma experiência diferente para o pregador. Mas, amém, glória a Deus, estamos todos juntos. Agradecemos mais uma vez pela confiança do nosso pastor e vamos aqui deixar-nos ser usados pelo Espírito Santo para abençoar a nossa vida e a sua vida que está aí nos assistindo. Amém? Eu vou pedir a Angélica para fazer essa oração inicial para que a gente possa dar seguimento aqui nos nossos trabalhos. Amém. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesta noite. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, Senhor, nesta hora, Senhor, nós nos quebrantamos diante da Tua presença, porque sabemos, Senhor, e reconhecemos que Tu és o Deus das nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, venha tomar a direção, venha tomar o controle, Senhor, de tudo que for feito, de tudo que for realizado nesta noite. Aleluia, Pai, o que importa, Senhor, é que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. Senhor, entra, Senhor, no lar de cada um que está nos ouvindo nesta hora, de cada um, Senhor, em que essa live está alcançando. Senhor, nesta noite nós cremos, Senhor, no Teu poder, no Teu agir. Nós cremos, ó Deus, que cadeias serão quebradas no nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já visite os corações, visite as mentes, ó Deus. Amém, Deus. Que o Senhor venha preparar, Senhor, os corações para receber mais de Ti. Sim, Jesus. Senhor, deixamos de lado, Senhor, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias e queremos, ó Deus, proclamar o Teu nome nesta noite. Queremos dizer, Senhor, que Tu és santo, que Tu és o Deus das nossas vidas. Amém, então, Jesus. Senhor, usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E seja glorificado nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. Antes da gente iniciar aqui um louvor, eu quero dar um aviso a você, passar aqui um aviso. Amanhã nós teremos a nossa reunião de oração às 15 horas. E essa reunião vai acontecer via Zoom. Então você fique ligado aí nas suas mídias sociais, WhatsApp,
enfim, Face, porque esse link para que você possa acessar essa reunião vai ser enviado ainda hoje. Está sendo disparado aí pelo pastor Tadeu, pela pastora Liliane. Então, os grupos, fique atento e acesse amanhã lá através desse link às 15 horas para que você possa participar dessa reunião de oração, interceder, orar, porque essa reunião de oração ela tem sido bênção na vida da igreja e na vida dos irmãos. Então, mais uma vez, fique ligado aí, fique atento às suas mídias sociais, às suas redes sociais, seu WhatsApp, o grupo de WhatsApp lá da igreja, homens, mulheres, enfim, escola bíblica, os professores, fiquem ligados aí que vocês vão receber o link para acessar amanhã às 15 horas a reunião de oração. Amém? Vamos louvar? Vamos adorar o Senhor. Nós preparamos aqui uma canção e eu gostaria de convidar você para que você, nessa hora, nesse momento, louvasse, adorasse ao Senhor junto conosco. Claro, levando em consideração que o pastor não é músico, né? Como músico, eu sou um pregador mais ou menos, então você dá esse desconto aí para o pastor. Amém? Convido a adorar o Senhor. Aleluia. Ele é digno da tua adoração, Ele é digno do teu louvor. Creia, como já foi dito nesta noite, enquanto você adorar, aleluia, cadeias serão quebradas, cadeias serão colocadas por terra no poder que há no nome de Jesus. Enquanto você adora, você atrai a presença do Senhor. Aonde você estiver, atraia com adoração, atraia a presença do Senhor, porque aonde o Senhor está, algo de extraordinário acontece. Aleluia, glória a Deus. Ele é digno da tua adoração, Ele é digno do teu louvor. Santo, santo é o nome do Senhor. Ele continua operando maravilhas, amém? Se você crê, adore, adore, em nome de Jesus. Aleluia. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande És tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. aleluia. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande grande és tu,
Deus, aleluia, glórias ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Querido, agora eu vou te convidar a você pegar aí a sua Bíblia, como diz o nosso pastor, o nosso reverendo Tadeu, seja ela papel, seja ela virtual, no seu celular. Pega aí a sua Bíblia, que eu quero nessa noite compartilhar algo de muito especial que Deus colocou no nosso coração. Essa palavra ardeu no nosso coração por esses dias e quando o pastor Tadeu nos incumbiu dessa missão, pagou essa missão, nós tivemos a certeza de que Deus queria comunicar algo à sua igreja, aos seus filhos nessa noite através dessa palavra. Então, abra lá sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. E nós vamos ler a partir do verso 16 também. Então, Mateus 16, e nós vamos ler até o 18. Será o 16, o 17 e versículo 18. Amém? Eu dou um tempinho aí para você se localizar. Mateus 16. Amém? Glória a Deus. Espero que todos estejam já prontos para a leitura. E eu vou pedir que a minha esposa possa ler aqui para a gente. Lê aí, meu amor. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, bota só o celular aqui em cima para poder ver o tempo. Ficar ligado no tempo aqui no relógio, porque tu sabe como é que é pregador. Depois que engrena, amigo, quando vai ver é meia-noite. Então, vamos que vamos. Amém, glória a Deus. Voltando ao tema desse nosso encontro, chamados para vencer. Você foi chamado para vencer. Eu fui chamado para vencer. A minha família foi chamada para vencer. Mas aí eu te pergunto, como responder a esse chamado? Porque todo chamado, ele necessita de uma resposta. Quem chama, espera que aquele que está sendo chamado o responda, né? Quando nós fazemos uma chamada telefônica, o que a gente espera? Que o outro lado responda. Então, esse chamado é para você, esse chamado é para nós, esse chamado é para a igreja, chamado para vencer. Você foi chamado para vencer. Agora, eu quero construir um pensamento, uma reflexão com você. Nos tempos atuais, nos tempos em que nós estamos vivendo, tudo isso que se estabeleceu pela face da terra, não só nessa nação, mas pela face da terra, são tempos de incerteza. Tempos de incerteza. Quem ia comprar não vai mais, quem ia vender não vai mais, os negócios estão parados, há uma perspectiva muito pessimista do que pode acontecer para frente com os negócios, com as empresas, enfim, com a economia, com a saúde, com a política, há muitas incertezas. E aí eu te pergunto, nesse tempo de incerteza, como você responde a esse chamado para vencer? Como você
responde a esse chamado para vencer. Em tempo onde as circunstâncias não lhe dão parâmetros, onde as circunstâncias não lhe dão oportunidades, onde as circunstâncias elas colocam caminhos difíceis pela frente. É o que se apresenta, é o que se lê, é o que se ouve. Mas existe uma maneira correta, uma maneira ideal, uma maneira precisa para se responder esse chamado e vencer em qualquer tempo. Não só nesse tempo de incerteza, ou no tempo da tranquilidade, da bonança, ou no tempo da dificuldade, da escassez, seja qual for o tempo, há uma maneira correta de se responder a esse chamado e vencer. Vencer. Para responder esse chamado, o que precisamos fazer, ou melhor, saber, é quem eu sou. Quem você é. Quem nós somos. A nossa igreja ela tem lá um slogan forte, né? Como diz o nosso pastor, uma palavra forte, que é: somos família, somos igreja. Quem você é? Qual é a sua identidade? Saber qual é a sua identidade é extremamente importante, eu diria indispensável, para que você responda a esse chamado e siga em qualquer tempo como um vitorioso, como um mais do que vencedor. Saber qual é a sua identidade. Uma identidade sólida, uma identidade reta, uma identidade que possa e que vai responder a esse chamado. Identidade, e aí eu quero só introduzir para que você possa começar a entender, identidade eu dividi ela em 3 pilares básicos, 3 pilares sólidos. Identidade social. A identidade social é aquela que vai se revelar através dos seus relacionamentos. Identidade física são as suas características exteriores. Eu estou falando do corpo. E identidade espiritual, que não só se sobrepõe a essas duas, como vai impactar diretamente nessas duas identidades quando você a constrói de forma correta ou a desconstrói. Uma identidade espiritual desconstruída, uma identidade espiritual abalada, uma identidade espiritual fragilizada, vai impactar nos seus relacionamentos, ou seja, na sua identidade social, vai impactar na sua identidade física, nas suas características físicas, emocionais, né? Eu digo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quem nunca olhou para uma pessoa e disse: poxa, fulano está abatido, fulano está mais magro, fulano está com um semblante caído, fruto de uma identidade espiritual fragilizada, fruto de uma identidade espiritual desconstruída. Então, eu quero, à luz desse texto que nós lemos, falar qual é a verdadeira identidade espiritual que vai sustentar a identidade social e a identidade física, e é a identidade que responde a esse chamado de vencedor. Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, quando ele resolve interrogar os seus discípulos acerca de quem ele é. E ele pergunta: o que estão falando ao meu respeito? O que dizem que eu sou? E aí os discípulos começaram a responder: uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, enfim, é isso e aquilo. E Simão, Jonas, o que nós lemos no texto, toma a palavra e vai dizer: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo.
tu és o Cristo. E aí Jesus vira para Simão e diz: Simão, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. Não foi carne nem o sangue, mas foi o Pai que te revelou. E aí ele, ainda falando com Simão, fala: a partir de agora tu não é mais Simão, tu é Pedro, ou Petros no grego, ou Petra, você é pedra, você é rocha. Eu quero entender isso com você. Vamos lá. Simão agora tem a revelação do Cristo. E tendo a revelação do Cristo, ele passa a ter o conhecimento de quem ele é. Porque Jesus vai dizer assim: você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando temos a revelação do Cristo, nós somos igreja. Essa é a nossa verdadeira identidade. Quando temos a revelação absoluta do Cristo, temos a revelação de quem é Jesus, temos a revelação do Cristo, nós temos a nossa verdadeira identidade, que é ser igreja. Você é igreja a partir do momento em que você tem a revelação do Cristo. Não é possível ser igreja sem a revelação do Cristo. E quem revela o Cristo é o Pai. Quem revela o Cristo é o Pai. Porque Jesus vai dizer: não foi carne, não foi sangue, mas foi o Pai que te revelou. Então, agora você não é mais chamado de Simão, você vai ser chamado de Pedro. Simão significa aquele que ouve. Aquele que ouve. Agora você não vai mais ser chamado daquele que ouve. Porque você já ouviu, você já conheceu, você já mergulhou ao ponto do conhecimento profundo, completo de quem eu sou. Agora você vai ser chamado de pedra, porque você está firme, você está sólido. Uma fé que vem pelo ouvir de Simão, se solidifica com a revelação do Cristo. Se torna algo sólido, se torna algo firme a partir da revelação do Cristo. E é aí que eu quero desenvolver com você. Ninguém pode ser igreja sem ter a revelação do Cristo. E o Cristo só é revelado pelo Pai. O Pai vai revelar o Cristo. Quer um exemplo? Quer Bíblia, né? Então vamos para a Bíblia. João capítulo de número 2. Bodas de Caná. Acabou o vinho. Maria se aproxima de Jesus e diz a Jesus: Jesus, acabou o vinho. E o que Jesus responde a Maria? O que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado o meu tempo. Ainda não é chegado o meu tempo. Algumas pessoas se intrigam com esse texto porque logo depois que ele diz não é chegado o meu tempo, o que faz Jesus? Transforma a água em vinho. O que tenho eu contigo, mulher? Não é chegado o meu tempo. E Jesus vai e transforma água em vinho. O que Jesus estava dizendo para Maria era o seguinte: olha, você sabe quem eu sou, mas não chegou o tempo de todos saberem quem eu sou. Há um tempo determinado para que o Pai revele a minha identidade. Maria não podia revelar a identidade de Jesus. Ela sabia que ele era o Filho de Deus. Mas ela não tinha esse propósito firmado na vida dela por Deus.
Esse propósito não era dela, essa missão não era dela. Então Jesus vai dizer: o que tenho eu contigo, mulher? Não é chegado o meu tempo. Eu não posso ter a minha identidade revelada por você. Não é essa a sua função. Mas por que então Jesus vai transformar a água em vinho? Ele transforma a água em vinho porque Jesus tem um compromisso, tem algo, e é através disso que ele vai mostrando, revelando o Pai ao mundo, que é a sua essência. E nenhum, isso é Bíblia, nenhum dos que o Pai enviar lançarei fora. Veio até ele não pode negar a sua essência. Então, sem revelar a sua identidade, mas revelando a sua essência, porque se o problema chegou para Jesus, Jesus não vai dar as costas, porque a sua essência não permite. Então, Jesus, o tempo todo, revela a sua essência, e a sua essência revela o Pai, e o Pai revela quem ele é. Ele não revela a sua identidade, ele revela a sua essência. E a sua essência diz que todos aqueles que o Pai me enviar, não lançarei fora. Então todos que se achegam a Jesus, necessitados, cansados, oprimidos, com necessidades diversas, chegou, querido, nem que recebam não. Porque o não de Deus é bênção, mas vai receber alguma coisa. Porque ele não pode lançar ninguém fora, porque ele não vai contra a sua própria essência. Então Jesus não revela a sua identidade dos milagres na palavra, não, ele revela a sua essência. E a sua essência revela o Pai. E aí você vai dizer: pô, pastor, aprofunda esse negócio aí. Para me entender melhor, vou aprofundar. Filipe chega para ele e fala assim: mostra-nos o Pai. E ele chega para Filipe e diz o seguinte: Filipe, está andando comigo esse tempo todo e ainda não viu o Pai? Eu e o Pai somos um. Quando Jesus revela a sua essência, faz os milagres, revela, traz o reino dos céus para a terra, ele está revelando o Pai. E o Pai tem a responsabilidade de revelar o Filho. Quem reconhece paternidade é o Pai. Jesus vai se batizar, cumprindo os ritos da lei. E o que o Pai fala? E o que o Pai faz? Esse é o meu filho, em quem me comprazo. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. É o Pai que tem a responsabilidade, o dever de reconhecer o seu filho. São princípios do céu que se cumprem na terra. Hoje, se um pai se nega a reconhecer um filho, o que acontece? A justiça vai lá, obriga ele a fazer o exame de DNA e ele é obrigado a reconhecer o filho. Um filho não pode reconhecer a paternidade, ele pode pedir o reconhecimento. E a justiça tem que obrigar o pai a reconhecer o filho. Porque é o pai que revela o filho. Então, se você tem a revelação do Cristo, você é igreja. Você não está na igreja. Você é um organismo vivo, que é sobre esse organismo que Deus vai edificar essa igreja. Você tem ele como pedra, como sustento, como fundamentação. Quando Jesus chama Pedro, ele está dizendo para ele: agora você tem fundamento. Agora você está com a sua identidade fundamentada e eu posso erguer algo em você.
Deus quer erguer algo em você. Mas para que Deus possa erguer algo em você, que Ele possa edificar algo em você, você precisa ter a revelação completa do Cristo. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas, por estarem sozinhas ou não poderem fazer mais suas rotinas, né, que estavam acostumadas de sair, encontros, elas foram obrigadas a ficar ou em família ou consigo mesmo. E muitos com uma identidade deturpada, uma identidade desconstruída, não estão se reconhecendo nesse tempo. Porque se afastaram de uma forma, sem perceber até, da glória. Deixaram de ser igreja para apenas estar na igreja. E aí quando você deixa de ser igreja para estar na igreja, você deixou de ser organismo onde Jesus constrói, edifica, para ser apenas participante de uma organização. Porque a igreja, templo, ela é uma organização, local de ajuntamento, local de congregação, local de troca de experiência, lugar de se reabastecer. Eu gosto de dizer que a igreja não é o jogo, a igreja é o intervalo. A igreja é o lugar onde o jogo para que você possa receber as instruções, as orientações, as estratégias para voltar para o jogo e se comportar como um organismo vivo que Jesus constrói, que Jesus levanta edificações para servir ao outro, para servir ao próximo. E aí, nesse tempo, algumas pessoas, estando sós, sendo obrigadas a conviver em família, tiveram uma terrível descoberta. Uma terrível descoberta. A sua identidade está corrompida. A sua identidade está desconfigurada. Ela se surpreende ao descobrir que ela não é pedra. Ela se surpreende ao descobrir que ela não é pedra. Porque ela somente está, ela não é. E não sendo, ela não pode, ela não tem como responder a esse chamado. Ela não consegue responder a esse chamado e vencer. E aí começa a ter áreas da vida sendo paralisadas porque ela não consegue avançar. Embora, para aqueles que sejam pedra, exista um decreto. Para você que está com a identidade de pedra, é igreja, existe um decreto. As portas do inferno não prevalecerão. Não há porta do inferno que possa parar você, que possa impedir que você progrida. Só que muitos descobriram nesse tempo, e dê glória que é um tempo de Deus. Isso na vida de muita gente, embora alguns não entendam ou não queiram entender, é um tempo de Deus para descobrir que você está desconfigurado. Que você acha que é uma coisa e não é. E esse tempo veio para te mostrar que você não é. Que o que você andou ouvindo e se alimentando, na verdade não te transformou em pedra, mas te transformou em areia. E com essa fragilidade não há o que Jesus possa edificar em você. Mas nessa noite Deus trouxe uma palavra para o nosso coração, para que a gente possa avançar, corrigindo, se necessário, a nossa identidade. Porque uma vez eu com uma identidade espiritual, que Jesus possa chamar de pedra, possa chamar de rocha,
a minha identidade social e a minha identidade física, elas ficam alinhadas. Os meus relacionamentos, eles melhoram. O meu estado físico melhora. Por quê? Porque eu tenho uma identidade na qual Jesus chama de pedra. Olha, você ouviu, e isso agora se completa em você de uma maneira que eu não posso mais te chamar só de ouvinte, eu tenho que te chamar de pedra. Eu preciso mudar essa tua identidade. A tua identidade diz, aquele que ouve agora é pedra. Por quê? Porque eu preciso, a partir desse momento, construir algo em você. Eu vou edificar em você, porque há em você estrutura que suporta essa edificação. E é nesse entendimento que nós precisamos chegar para poder avançar, para que a gente possa avançar, para que a gente possa responder esse chamado e vencer. Tô certo, meu amor? Amém. Quer falar alguma coisa? Deixar um comentário aqui, um breve comentário. Nessa palavra, assim, o que me saltou aos olhos foi o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estava conversando com o Márcio que justamente sobre a identidade, que é a realidade da igreja hoje. Quando eu digo igreja, eu não estou dizendo templo, mas eu estou falando, me referindo a mim, ao Márcio, a você que está em casa, a Igreja de Cristo, né? Que ultimamente não tem se apossado de uma identidade de igreja, que não tem se apossado de uma palavra, né, que nos garante que o inferno não pode prevalecer contra nós. E prevalecer aqui está muito ligado a levar vantagem, a continuar existindo, né, nas nossas vidas. E eu queria que você refletisse nessa noite. Qual o seu posicionamento quanto à Igreja de Cristo? Você tem se posicionado, você tem se apossado dessa palavra aqui? De que o inferno não pode prevalecer na sua vida? E muitas vezes a igreja tem recuado, não tem se apossado, não tem avançado, e é tempo da gente refletir, analisar o que está de errado na nossa vida, o que está de errado nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, qual é a brecha, qual é a legalidade que nós estamos dando para o inferno, para que ele se fortaleça muitas vezes na Igreja de Cristo. Então, que você reflita nesta noite e que venhamos pedir ao Espírito Santo para que abra a nossa visão, para que abra a nossa mente, para que venhamos enxergar verdadeiramente quem somos nesse tempo. Amém? Amém. Eu quero encerrar essa palavra, né, voltando na questão de que o Pai apresenta, revela o Filho, atesta o Filho, porque há aí uma questão muito importante, espiritualmente falando. Deus como Pai, vai corrigir nessa questão de identidade algumas legalidades que
a vida espiritual ou a identidade espiritual de algumas pessoas, que algumas pessoas carregam. Porque já tiveram pais, avós que tiveram uma identidade distorcida, uma identidade desconstruída. Então, assim como na Terra existem heranças e ligações, né, familiares que vão sendo transferidas, heranças materiais, heranças emocionais, enfim, vão sendo transferidas entre pais e filhos. No mundo espiritual acontece a mesma coisa. E essa interferência de Deus como Pai vem corrigir essas legalidades. Porque hoje o que atesta, né, a minha filiação é um documento de identidade cujo nome do meu pai está registrado lá. Então, tudo que está ligado a ele, ou que foi ligado a ele, agora, na ausência dele, me pertence. Eu tenho direitos. E aí, como é que fica isso no mundo espiritual, quando a gente vê pessoas com uma identidade desconstruída, distorcida ou corrompida, por conta de legalidades abertas, né, nessa ligação, nessa filiação? Querido, Deus é justo e aplica a justiça até com o diabo. E quando o diabo vem requerer essas ligações, se a pessoa não consegue enxergar a essência, através da essência do Cristo, para que o Pai possa revelar o Filho e corrigir, quebrar essa identidade distorcida, o que acontece às vezes com os filhos? Sofrem por erros espirituais, né? Erros espirituais, legalidades dadas de uma identidade distorcida, de uma identidade espiritual corrompida. Mas a essência do Cristo e a revelação do Pai acerca de quem é Jesus quebra isso. Você entende que Jesus é o Filho de Deus e entra debaixo da mesma cobertura de paternidade. E aí, o teu pai espiritual agora, aplicando a justiça de filiação, interrompe uma sequência de maldições, frustrações, né, falências. Quem nunca ouviu, lá em casa todo casamento se separa. Lá em casa ninguém consegue fazer uma faculdade. Lá em casa todo mundo morre disso. Todo mundo tem problema de saúde nessa área. Querido, corrija essa identidade agora. Corrija essa identidade hoje. Você é igreja. E quando nos tornamos igreja, somos igreja, vivemos como organismo vivo, somos pedra. E sobre pedra, Jesus vai edificando a sua igreja. E aí nós estamos cobertos por esse manto de paternidade. Quer ver? Você quer Bíblia, né? Nesse mesmo texto, depois dessa conversa, sabe o que Jesus fala para Pedro? Não conte isso para ninguém. Não conte isso para ninguém.
Por quê? Porque não adianta conhecer o filho sem conhecer o pai. Não adianta. Porque se você não conhecer o filho, não conhecer o pai, você vai ter uma visão distorcida e incompleta do filho. Então é preciso ver o pai e o filho dentro de uma mesma visão. É o que Jesus vai dizer lá para Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos um só. Mas se Pedro começasse a divulgar, olha, é o filho, 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 muitos tomariam conhecimento de que ele era o filho, mas não teriam conhecimento de quem é o pai. Então é preciso ter a experiência com a essência, com a natureza de Jesus, sentir o seu amor, o seu toque, ter experiências com a essência e a natureza do Cristo para que o Pai confirme, ó, esse é o meu filho. E conhecendo o meu filho, aceitando o meu filho, é Bíblia, eu vos dou o poder de quê? De ser chamado de filho também. Só o Pai dá essa autorização. Você pode ser chamado de filho também. Aceitou Jesus como filho, aceitou Jesus como filho, recebeu também o poder de ser chamado de filho também. Aí há uma correção da sua identidade espiritual. Você não é mais aquele que era só de ouvir falar. Tem muita gente por aí que é só de ouvir falar. E só de ouvir falar não cria uma consistência para o ser. É só um estado. É somente um estado, não é o ser. E você precisa ser igreja. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E é essa fé que vai construir essa rocha. Se você for ver, Pedro, ele faz uma construção da sua identidade pelo ouvir. Faz uma construção da sua identidade pelo ouvir. E isso vai alimentando Pedro de uma maneira que isso vai solidificando dentro dele. A ponto dele olhar e ter a revelação que o Pai dá de que aquele ali é o Filho. É o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele está debaixo do mesmo manto de paternidade. E aí Jesus pede, olha, não fala isso. Não fala isso. Guarda para você. Guarda para você, porque se essas pessoas não tiverem a experiência de provar da minha essência, de provar do meu amor, para que o Pai possa confirmar no coração delas quem eu sou, elas não vão se transformar em pedras nunca. Essa é uma noite, querido, que Deus quer corrigir identidades. Deus está requerendo a sua função de pai. Deus está querendo restabelecer a paternidade na sua vida. A sua identidade espiritual precisa de um crivo. E o nome desse crivo é Deus. Corrigir essa identidade para que todas as áreas da sua vida possam ser reorganizadas. Há uma reorganização. Deus está requerendo essa paternidade do mundo espiritual para que o diabo não tenha mais legalidade de requerer algo que está ligado
a identidades distorcidas. E é por isso que quem tem a identidade espiritual de pedra, não há porta do inferno que vá prevalecer. Não há porta nessa terra que possa te travar, que possa te parar. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que Deus nessa noite possa confirmar no teu coração que a tua identidade é igreja. A tua identidade espiritual é igreja. Você é. Você não está, você é. Deus abençoe você com essa palavra. Eu quero fazer uma breve oração aqui. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, possa vir trazer frutos, que essa palavra possa abençoar aqueles principalmente que nesse tempo, Senhor, de dificuldade, nesse tempo de incerteza, tiveram o terrível encontro com um eu distorcido, que pessoas que se olharam no espelho espiritual e até mesmo no espelho natural e não se reconheceram porque se afastaram da glória, porque tiveram a sua identidade roubada, distorcida, a sua identidade, Senhor, corrompida, e não veem mais uma identidade como pedra, como alicerce, como firmeza, mas a sua identidade se tornou areia. Mas nessa noite, o teu manto de paternidade, Senhor, revela a essas pessoas quem é o teu filho. E a partir da revelação do filho, elas se tornam igreja. Elas são igrejas e prontas para terem erguidos edifícios espirituais. O Senhor vai edificar coisas grandes para que elas possam servir a muitos. Que Deus possa abençoar todas as famílias e todos aqueles que ouviram essa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui te fazer um pedido. Seja fiel com a casa do Senhor. Esse tempo que nós estamos vivendo é o melhor tempo para você semear. É o melhor tempo para que você se demonstre fiel. Porque é quando a gente não vê nada que as nossas ações elas vão mostrar o quanto nós confiamos em Deus. Rapidamente, Pedro, quando lançou a rede na pesca maravilhosa, ele diz para Jesus: lançarei as redes sobre a sua palavra. Sabe por que ele diz, lançarei as redes sobre a sua palavra? Porque ele sabia que o mar não tinha nada para lhe oferecer. Ele podia dizer, não, o Senhor está falando, eu vou jogar de novo a rede lá no mar e vamos ver o que vai dar ali. Não. Vou jogar a rede sobre a tua palavra, porque eu sei que o mar não tem nada para mim. Eu vim de lá. Eu estava lá, eu pesquei a noite toda. O mar não tem como me oferecer nada. Eu conheço esse mar. Mas eu vou lançar a minha rede confiando no Senhor. Confiando em ti, Jesus. Vou lançar a minha rede sobre a tua palavra. Então lança hoje a tua oferta. Devolva hoje o teu dízimo. Segundo a palavra, confiando na palavra. Esse é um tempo de demonstração de confiança. Demonstração de certeza naquilo que a gente ouve e nos transforma em pedra. Naquilo que a gente ouve e solidifica a nossa identidade em Cristo, que confirma o nosso ser igreja. Tá aí, já passou aí, eu vi a conta do Santander, né? Nosso pastor tem orientado para aquelas pessoas que podem ofertar, que vão dizimar, ofertem e dizime lá pela conta do Santander. Passou aí, tá nos comentários, vê lá, vê direitinho, pega lá os dados dessa conta e que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muitíssimo. Como o nosso amado pastor Jorge diz, a oferta sai do teu bolso, mas não sai da tua vida.
sai das tuas mãos, mas não sai da tua vida. E essa é uma grande verdade. Você vai colher e colher muito. Tempo de dificuldade é tempo de semear. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Foi uma noite de bênção, uma noite onde a gente pôde compartilhar dessa palavra, pôde compartilhar da presença do Senhor. Eu quero te fazer mais um pedido. Logo que a gente terminar aqui, dá uma corridinha lá, aproveita que você está aí linkado, melhor dizendo, na internet. Sai do Face, corre lá no YouTube, visita lá a página da nossa igreja. Você bota lá Igreja Batista Nova Jerusalém, lá na pesquisa que vai aparecer, Nova Jerusalém Taquara, Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara, aí vai aparecer lá a página da igreja, querida, aqui ó, com a casinha, e aí você bota lá, se inscreve, ativa o sininho. Passei o dia todo hoje pensando nesse negócio, ativa o sininho para não esquecer, não esqueci, ativa o sininho para toda vez que suba um vídeo novo lá, você seja avisado. Então se inscreva, ative o sininho e mais uma coisa, compartilhe essa palavra, compartilhe essa live, compartilha tudo aquilo que você vai ver lá, visitar lá no YouTube, manda mesmo, distribui aí nas suas redes sociais. Se o vídeo já saiu, se alguém já compartilhou, não faz mal, não tem problema, compartilha de novo, coloca lá nos teus grupos de zap os links da palavra, dos cultos, da escola bíblica dominical, né? Os cultos, a escola bíblica dominical tá lá no YouTube também, tá na página aqui do Facebook, pega, compartilha, porque é importante que as pessoas tenham um encontro com essa essência de Jesus para que o Pai possa revelar a elas quem Ele é. Né? Então, como é que o Pai vai revelar a elas quem Ele é se você, que tem uma identidade de pedra, não está fazendo a sua função? Faça a sua função, né, de igreja, seja um organismo vivo, permita-se estar em movimento no reino de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e te abençoar muitíssimo, e principalmente usar a tua vida para acertar, corrigir, reorganizar a identidade de outros. Amém? Glória a Deus, dê essa oportunidade ao Senhor, deixa Ele te usar. Eu quero mais uma vez agradecer. Quer falar alguma coisa, meu amor? Quero agradecer também a participação de todos, o carinho de cada um, né, conosco. E vamos adorar novamente ao Senhor, né, se apossando dessa palavra e sabendo que Deus continua o mesmo. Deus continua operando maravilhas, como nós falamos aqui no início dessa live. Um grande abraço para vocês, um restante de noite abençoado. Fique com Deus. Amém. Vou fazer um último agradecimento, agradecer aqui a minha esposa, que eu não sabia como é que eu ia dar conta disso tudo aqui. Para mim é uma novidade muito grande. Ela tinha dito no início que não ia participar, não estava muito segura. Eu falei, Jesus, sozinho, aliás, só eu e você, Jesus, dá essa força, toca aí no coração dela. E graças a Deus, Deus impulsionou lá, o Espírito Santo impeliu ela a participar. Então ela arrumou tudo aqui, fez toda a produção, organizou tudinho, enfim, e me deixou um pouco mais tranquilo aqui, porque já não estou sozinho, né? Amém. Glória a Deus. Então, muito obrigado, meu amor, por tudo. E vamos adorar o Senhor para a gente poder terminar. Amém. Só com o refrão. Porque grande... Gente, ao vivo. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.
amor de Deus Pai, a graça salvadora e libertadora do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e intimidades do Santo Espírito de Deus seja sobre todo Israel de Deus na face da terra, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus amigos, sobre teus parentes, sobre todos aqueles que você ama, em nome de Jesus. Amém.